Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Tabata, eu sou aqui do canal Mundo Espanha e hoje eu vou fazer um vídeo de atualização dos nossos custos aqui na Espanha. Lembrando que a gente vive aqui em Oviedo, nas Astúrias, no norte da Espanha. Somos em 2 adultos e 2 gatinhos e a minha ideia é trazer esse vídeo para atualizar esse primeiro que a gente fez. Então, algumas coisas podem ter mudado, então é legal deixar vocês aí atualizados. E esse eu quero fazer aqui alguns comparativos com alguns dos nossos gastos daí do Brasil e também com gastos iniciais aqui na Espanha. Então eu espero que ajude muita gente. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like e já compartilha aí também com seus amigos. E vamos começar, gente, pelo mais pesado, sem dúvida nenhuma, aluguel. O nosso, na verdade, não mudou, tá? Porque a gente continua aqui com o mesmo contrato, no mesmo apartamento. Então, os 650 euros que a gente já pagava, continuamos pagando. Lembrando que é um apartamento de um dormitório, sala, cozinha, banheiro. E também tem o trasteiro, né? Que é o depósito. E a gente fica bem aqui no centro, então é um lugar muito bom. Muito bem localizado, a gente faz tudo basicamente aqui a pé, coisa e outra de ônibus, então é uma região muito boa. O nosso segundo gasto aqui, gente, é transporte público. Como eu disse, a gente faz a maioria das coisas a pé, mas a gente acaba usando bastante de final de semana para pegar trem ou ônibus para ir para outros lugares aqui das Astúrias. Então a gente tem aqui o bilhete que se chama CTA, é um cartãozinho, né? E nele você vai colocando créditos. E se você colocar a partir de 30 euros no mês, você pode aí usar à vontade, incluindo superar esses 30 euros. Então eu acho super em conta, eu acho um valor assim excelente, considerando que você pode andar por todas as Astúrias. E tem meses, na verdade, que a gente acaba nem gastando esses 30 euros, mas não tem problema, você pode ir carregando aos poucos e vai usando aí conforme a sua necessidade. E o nosso outro gasto aqui é o nosso plano de saúde, que é na verdade um seguro saúde, né? Como se fosse um plano de saúde aí no Brasil. E não é, gente, o seguro viagem, tá? Esse que a gente contrata para viajar. Inclusive, se você estiver precisando de um seguro viagem, for viajar, seja pelo Brasil ou por qualquer lugar do mundo, a gente tem aqui parceria com a Real Seguros, então vou deixar aqui o link de desconto para vocês. Então, esse valor continua igual, tá, gente? Do nosso seguro saúde aqui, que são 122 euros para os dois, e ele nós vamos continuar aí pagando por um ano, né? Até completar um ano e depois renovamos, enfim, para um outro ou não, de acordo aí com as nossas necessidades quando terminar esse contrato. E um outro gasto nosso aí, entrando já nas contas de consumo, né? É o gás. Então, o nosso gás é uma conta que é bimestral, então a gente recebe aí a cada 2 meses. Então, é um valor de 42 euros, o que dá aí por mês 21 euros, tá? Lembrando que a gente teve aí uma redução, uma média de uns 5, 6 euros comparado aí com as primeiras contas. Isso porque nós chegamos aqui no inverno, então a nossa calefação ela é a gás, então vez e outra a gente precisou ligar. E depois disso, claro que não, porque aí já entramos em primavera, verão, então com certeza por isso que diminuiu um pouquinho aí essa conta. E nossa outra conta de consumo, gente, é água, tá? Então a gente paga também bimestral, fica aí uma média de 53 euros por bimestre, o que seria aí uma faixa de 26,50 por mês. Eu acho de verdade, gente, meio caro. Considerando que aqui a gente não tem essa coisa de ficar atacando água, que nem a gente costuma aí no Brasil, né? E lava a cozinha, e lava banheiro. Aqui a gente nem ralo tem, né? Então não tem ralo em cozinha, não tem ralo no banheiro, obviamente só dentro do box. Então assim, nem tem como a gente ter muita gastança de água, né? Então fica aí mais ou menos nessa faixa e pelo que eu vi, praticamente não mudou aí muito relacionado às nossas primeiras contas de quando nós chegamos, lembrando que nós estamos aqui há 8 meses. E a luz, gente, a luz é assim, quando a gente chegou aqui, ela era bimestral, a nossa primeira conta ela chegou em 17 euros, tá? Isso por quê? Porque era bimestral, então foi feito um cálculo só ali de um determinado período, então com certeza por isso que foi um valor mais baixinho. E agora ela fica aí numa média de 44 euros por mês, tá? E ela passou a ser mensal. Então eu acho também bem alta, viu, gente? Comparando aí com o Brasil, por exemplo, que eu falei pra vocês que queria trazer algumas comparações, né?
a gente pagava aí uma faixa de uns 130, 140 reais por mês. Então, se você for fazer conversão, né, que a gente tem mania aí de converter, realmente é bem mais alto. E de fato, antes de vir para cá, eu já tinha ouvido falar que conta de energia aqui, ela é de fato mais alta. Então, a gente fica aí nessa faixa aí de 44 euros por mês. E a nossa outra conta que a gente poderia também considerar aí de consumo seria de internet, né? Então, quando a gente chegou aqui, a gente estava com bastante pressa, né, para ter aqui a Wi-Fi, porque a gente precisava o quanto antes começar a trabalhar, né? Então a gente fez ali com a primeira que deu pra gente fazer, então a gente pagava lá na época 52 euros, mas depois trocamos para uma de 31 euros, gente, e pasmem, muito melhor a qualidade. A gente tem 2 linhas de celular completamente ilimitada, são 750 megas para nossa Wi-Fi aqui e é muito boa, sinal muito bom e mais barato, então tivemos aí uma economia de lá pra cá. E fazendo a comparação aí com o Brasil, gente, também bem mais barato. A gente tava pagando aí uma média de 310, 315 reais tudo lá em casa. Então, era a internet pra mim e pro Bruno, né? Do celular e a Wi-Fi. Então, assim, se a gente também for fazer aí a conversão, acaba esses 31 euros saindo bem mais barato do que a gente pagava aí. E o outro gasto que a gente tem aqui é com os nossos gatinhos. Então, esse aí, se você não tiver bichinho, você aí exclui dos seus gastos, mas aqui no caso a gente tem 2 gatinhos. Então, a gente tem aí uma média de gastos mais ou menos de uns 50 euros, 60 com os gatos, então entre ração, areia, os petiscos, enfim, a gente gasta mais ou menos isso. E fazendo a comparação, gente, com o Brasil, também acabamos economizando, por exemplo, na areia, tá? A gente pagava aí uma média de uns 250 reais por mês só de areia. E aqui a gente acaba comprando um pacote que é de excelente qualidade. Quem tem gato sabe que é importante saber essa questão da qualidade da areia. E essa aqui ela é de muito boa qualidade mesmo, a gente paga aí uma faixa de uns 16 euros, isso quando não tem promoção, que a gente acaba comprando 2 e na segunda paga mais barata ainda, então assim, a gente teve também uma boa economia aí nesse quesito por aqui. E agora a gente vai falar do segundo maior gasto, sem dúvidas, né? O primeiro foi o que eu falei lá do aluguel e o segundo, gente, a alimentação. Totalmente relativo também, né? Porque cada família aí tem um consumo diferente. Aqui, por exemplo, a gente não come carnes, então isso pode sim fazer com que a gente acabe gastando menos do que alguma outra família, né? Então a gente tá aí numa média de uns 380, 390 euros por mês que a gente gasta por aqui com alimentação. E vamos falar agora também de lazer, né, gente? A gente costuma deixar aí uma média de uns 150 euros para lazer ou outros gastos aí que a gente venha a ter no mês, tá? Então esses 150 a gente deixa reservado. Por aqui, eu e o Bruno, a gente não tem, já até falei pra vocês isso, né, em outros vídeos, a gente não costuma ter hábito de sair pra jantar e ficar indo em restaurantes, nada disso. Não era um hábito que a gente tinha nem no Brasil e aqui acaba que a gente também não tem. Agora nas férias a gente recebeu visita, então a gente acabou sim indo para alguns restaurantes conhecer. Então a nossa faixa de gasto mais ou menos por casal era de uns 45 euros, então se você gosta, tem costume aí de conhecer, frequentar restaurantes, deixa mais ou menos aí reservado esse valor para cada ida a um restaurante. É claro, gente, que sempre pode variar também, tá? Tem lugar que você pode até gastar menos e tem lugar que você vai gastar muito mais porque o céu é o limite, né? Mas se você curte aí esse tipo de passeio mais gastronômico, deixa reservado também aí um valor a mais, tá? Por aqui eu e o Bruno a gente curte realmente natureza, né? A gente gosta muito de conhecer lugares, ir para pueblos que tem uns lindos aqui. Então, subir montanha, conhecer praias, enfim, a gente gosta desse tipo de passeio mesmo, né? Mais a nossa cara, inclusive é algo que nos fez se encantar demais pelas Astúrias, né? Porque aqui a gente tem muita opção de conhecer lugares novos em meio da natureza. Então, é tudo muito relativo, né? Tem gente que já curte outro tipo de passeio, enfim, você vai reservar aí um valor que seja aí mais de acordo com o seu estilo. E também tem cinema, por exemplo, gente, se você curte cinema, por aqui fica numa faixa de 7,90, 10,90 e uma entrada de cinema. E lembrando, gente, que é claro, é a nossa realidade, né? A realidade de um casal com 2 gatinhos, então você utiliza aí para ter uma ideia.
de acordo com o tamanho da sua família, com o estilo aí da sua família. Esse tipo de vídeo eu acho muito importante ter aqui no canal, porque é algo que eu buscava muito antes de vir pra cá, né? Eu queria muito ter aí uma ideia de quantas famílias gastavam, mais ou menos, de contas de consumo para se alimentar, aluguel, passeio, enfim, tudo isso era algo que a gente buscava muito antes de vir para cá, então eu acredito que possa sim ajudar bastante gente que esteja vindo para cá, seja vindo do Brasil, seja vindo aí de Portugal ou algum outro país. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Segue a gente também lá no Instagram mundo.espanha e se você tiver qualquer dúvida, pode deixar aqui. E até o próximo vídeo.